o trabalho da comissão processante, nesse momento, é o de colheita de provas, funcionando estas sessões de depoimento do denunciado e oitiva de testemunhas como uma verdadeira audiência de instrução, ou seja, é a fase do processo em que a comissão ouve os argumentos das partes envolvidas e suas testemunhas. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, que irá nortear o desenvolvimento desta sessão, o presidente da comissão irá exercer o poder de polícia, mantendo a ordem e o decoro na audiência, ordenando que se retirem os que se comportarem inconvenientemente. Por isso, estão autorizadas a falar os membros da comissão processante, a defesa e as testemunhas. Serão proibidas quaisquer manifestação por parte do público presente e por quem emitir qualquer palavra que seja ela de apreço ou de desapreço a qualquer membro da comissão processante, a defesa ou testemunhas. Caso isso ocorra, a sessão será suspensa e o manifestante será imediatamente convidado a se retirar. Lembro a todos os presentes que os membros da comissão processante, a defesa e as testemunhas deverão ser tratadas e tratar-se como urbanidade e gentileza. Passaremos, então, ao depoimento do senhor Joelmir da Silva Neto, a quem agradecemos pela presença de Vossa Senhoria, e fica à disposição, nesse momento, da procuradora do senhor prefeito municipal, e passamos de imediato a palavra à procuradora da senhora, a senhora Cássia Andréia Azevedo Kuhn. Nós havíamos comentado que as testemunhas não estariam presentes. Sim. Foi comentado, foi tratado, pelo menos, que as testemunhas seriam ouvidas uma de cada vez, então, né, a gente pede a gentileza, né, que o caso já foi tirada, então, do momento da sala. Com você a palavra, doutora. Tudo bem. Boa tarde. Na pessoa do presidente da comissão e presidente da mesa, eu cumprimento os demais presentes. Desejo uma excelente audiência para nós, que tudo transcorra de forma satisfatória para ambos os lados. Secretário Joelmir da Silva Neto. Secretário Joelmir é o secretário de Cultura do município de Caxias do Sul. O senhor confirma, né, secretário? Em relação à denúncia que tramita contra o prefeito municipal, aqui, ora denunciado, em relação às questões de discriminação e inconstitucionalidade de um decreto municipal. O senhor tem conhecimento do decreto municipal, ora aventado aqui, de número 19.736/2018? Sim, o secretário tem conhecimento do decreto, tendo participado desde a criação do primeiro e também dos ajustes realizados para a reedição dele, solicitado pelo Ministério Público Federal. Uhum. O decreto 19.736/2018, então, que foi o primeiro decreto que regulamenta os eventos temporários do município de Caxias do Sul, né, a realização destes eventos, ele houve sua participação, ou seja, a participação da sua secretaria, da sua pasta, no ano de 2018? Sim, a cultura sempre esteve envolvida, tendo em vista a grande quantidade de eventos, né, ao qual ela também realiza,
ou é parceira. Então, por óbvio, ela participou, né, da elaboração de todos os itens do decreto. O decreto 19.736, que regulamenta os eventos temporários no município, ele não estava de acordo. O que ocorreu para que houvesse sua reedição? Não está bom aqui? Para falar mais perto, porque Mais a perto. transmissão não está. Tá, vou passar aqui. Isso, vou passar mais para cá. Tá bem. Vou repetir, então. O decreto 19.736, ele foi reeditado, conforme o senhor falou, e ele foi feito no ano de 2018, né? Foi publicado no ano de 2018 e teve vigência até a publicação do decreto 20.381. O senhor sabe nos informar por quais motivos o decreto 19.736, que regulamenta os eventos temporários, por qual motivo ele foi reeditado? Havia alguns questionamentos em relação à clareza dos itens que o decreto havia, que constava no decreto, algumas exigências. Então, os proponentes de projetos, produtores, enfim, quem fazia o protocolo encontrava algumas dificuldades no entendimento, né? Isso, então, foi trazido inicialmente, claro, às secretarias. A gente sempre se colocou à disposição para todos os esclarecimentos, né? Por óbvio, até então, a reunião convocada, ali, convidada pelo Ministério Público para que pudéssemos, então, dentro de diversas entidades que foram convidadas, estar alinhando e resolvendo, então, esclarecendo da melhor forma estes pontos, né, que conflitavam de certa forma e tiravam a clareza para o bom fluxo da aprovação dos eventos. Então, o senhor confirma que foi uma solicitação da própria comunidade e entidades diretamente envolvidas que houve a solicitação de readequação deste decreto 19.736? Isso. Partiu, então, essa necessidade de se adequar a esses pedidos por parte das entidades, prontamente acatado depois no decreto posterior. O senhor tem conhecimento, então, da reunião pública que foi promovida? O senhor tem conhecimento, então, da reunião pública que foi promovida pelo Ministério Público Federal para a adequação e discussão sobre os termos deste decreto? Sim, com certeza. A reunião teve a participação de diversas entidades convidadas, a MOBs, associações, da Umbanda, a comissão, inclusive, da Parada Livre, enfim, o Conselho Municipal de Política Cultural, a própria Comissão de Direitos da Câmara também foi convidada, né? E a Secretaria, o gabinete da Secretaria da Cultura também participou, não este secretário, mas por meio da diretora de projetos, Elaine Cavion, né, ao qual, participando, então, capitaneou todas as questões em qual a pasta, então, poderia estar aprimorando dentro do decreto. Então, o senhor da reunião não participou? Eu mesmo não, apenas o gabinete pela diretora Elaine. Uhum. Após, para a construção dessa reedição do decreto 19.736, o senhor teve participação? Sim, aí a gente teve as reuniões, então, internas entre secretaria para ver as demandas, né? E, posteriormente, claro, na comissão entre secretarias também e procuradoria para que pudéssemos fazer as revisões finais. Ainda em relação à reunião pública, o senhor pode nos informar quais são as entidades que participaram? Diversas entidades, né? Algumas cito, como disse, Câmara de Vereadores, Associação da Umbanda, Comissão da Parada Livre, Conselho Municipal de Política Cultural, Corpo de Bombeiros, secretarias diversas como Urbanismo, Cultura, enfim, né? Entre algumas, de repente, me falha, mas diversos setores e órgãos da comunidade. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara foi convidada para a participação? Sim. Participou? Não esteve presente, segundo... Diante da participação dessas entidades envolvidas, como que elas participaram da reunião pública e como que elas puderam contribuir para a construção do novo texto do decreto? Foi acordado na reunião que a entidade que iria centralizar, então, fazer as reuniões com outros órgãos, outros entes da sociedade, seria o Conselho Municipal de Política Cultural, né, que, inclusive,
era um dos primeiros órgãos que trazia as demandas, que trazia as necessidades, e este órgão ficou então de capitanear, né, de reunir e compilar as informações para que fosse entregue na forma de um único ofício então ao executivo, para que pudesse então ser estudado as proposições dessas entidades. Então, o Conselho Municipal de Cultura, ele na reunião pública ficou responsável por reunir as sugestões das demais entidades? Isso mesmo. E o Conselho Municipal de Cultura encaminhou essas sugestões para a construção do novo texto do decreto? Sim, o Conselho entregou, fez a revisão. Não está no nosso conhecimento se ele propôs realmente reuniões com as outras entidades, como acordado na reunião pública, mas, de fato, entregou o ofício conforme solicitado. Foram utilizadas as sugestões do Conselho Municipal de Cultura em representatividade às demais entidades? Foram utilizadas as sugestões deles na construção do novo decreto? Sim, a grande maioria foram utilizadas, desde que não, óbvio, né, tivesse algum contraponto com questões de legislação, mas, na sua grande maioria, todas acatadas. Houve a participação também do Corpo de Bombeiros na reunião pública. O Corpo de Bombeiros também se manifestou para a construção do novo texto do decreto? Na reunião pública foi então determinado que o Conselho faria compilar então reunião e compilação dos dados. Posteriormente seria enviado ao Corpo de Bombeiros para manifestação quanto a alguma inconsistência referente principalmente à segurança, né, dos eventos. E então, por parte deles, não houve óbice algum no decreto, no texto do decreto revisado, só, claro, atentando então às resoluções, né, pertinentes, principalmente na prevenção contra incêndio a eventos temporários. E foram utilizadas, então, as orientações do Corpo de Bombeiros também? Sim, permanecendo já, na verdade, essa informação da PPCI era exigida no decreto anterior e mantida no decreto atual. Quanto às solicitações para a realização de eventos temporários, essas solicitações elas vão para a sua pasta, elas vão para a Secretaria Municipal da Cultura? Sim, hoje o fluxo do processo ele parte do protocolo geral, encaminhado diretamente à Secretaria de Urbanismo, que primeiro analisa para qual secretaria enviar. Normalmente a cultura é uma das primeiras, visto que quase todo o evento tem um caráter cultural, então ele passa para a Secretaria da Cultura, normalmente então de primeiro, para que possamos manifestar quanto à característica do evento e até mesmo para ver os possíveis apoios que normalmente são pedidos via Secretaria de Cultura. Em relação a esses pedidos de realização dos eventos temporários que chegam à tua pasta, elas são... Qual o procedimento utilizado para concessão da data, para a concessão do evento, para, enfim, o deferimento daquele pedido? Qual é esse procedimento? Como é esse fluxo até que se diga, olha, esse evento vai ocorrer ou este evento não vai ocorrer por este motivo? Como funciona esse procedimento? Gostaria que tu desse uma explicada. Bom, com exceção da Praça das Feiras, que fica ao lado ali da estação férrea, as demais praças e espaços, elas são sob a responsabilidade, digamos assim, da SEMA, né, Secretaria do Meio Ambiente. Então, para a cultura, a gente faz a primeira manifestação da análise quanto ao viés cultural do evento, se sim ou não. Posteriormente, então, sendo na Praça das Feiras, a agenda desta praça é conosco, né? Então a gente faz uma análise de conflito de evento e posteriormente é analisado então os demais pedidos, né? De palco, de banheiros, enfim, dentro das possibilidades do município de estar apoiando ou não. Esta análise é feita então junto no gabinete com a diretoria de projetos ali e ações culturais, para que possam, então, ser dados os próximos passos quando demanda, então, trânsito, outros locais do município. Em relação às questões de segurança, como é feito esse encaminhamento para o Corpo de Bombeiros? É o próprio requerente que faz? Qual é a comprovação que eles têm que trazer para a Secretaria para que o evento possa ser realizado com segurança, com o alvará dos bombeiros propriamente dito?
O decreto ele prevê um prazo, então, para eventos de 30 ou 60 dias, né, dependendo do porte do evento, com algumas exigências mínimas, né? Depois, alguns documentos eles precisam ser entregues ao longo do processo. Um deles é o próprio laudo do EPPCI, porque ele só é vistoriado alguns dias antes do evento, se não um dia antes. Então, recebe-se, aponta, então, algumas faltas já, claro, algumas já a gente aguarda, mas o processo tramita entre secretarias para as atribuições do município, né? Como já repetindo, então, trânsito, SEMA, segurança pública por parte da Guarda Municipal, a própria cultura, a esporte e lazer, enfim, esse trâmite acontece de igual forma, né? Cobrando posteriormente apenas, então, essas questões que dependem de outros órgãos, que normalmente é o próprio proponente que consegue que reúne esses documentos e anexa ao processo posterior para a autorização final do evento. No caso do evento Parada Livre, essa solicitação para a sua realização foi diretamente para a Secretaria de Cultura, foi para a Secretaria de Urbanismo? Como foi feito o trâmite da solicitação para a realização do evento Parada Livre? Ele seguiu o trâmite pelo protocolo normal como os outros eventos, neste ano agora de 2019. Né? O indeferimento, se houve o indeferimento para a realização, né, ele se deu um indeferimento direto ou houve a oportunização de um outro local para a realização deste evento? Não houve um indeferimento do evento. O que houve, então, foi uma sugestão, né, uma indicação de um outro local para a realização. A Parada Livre, ela seguiu, a administração seguiu o orientado já no evento de 2018, que foi a cedência do espaço do Centro de Cultura Ordovás. O Centro de Cultura é conhecidíssimo já na cidade, muito procurado para eventos culturais, e esta administração quer muito valorizar este espaço e tornar ele cada vez mais visível na fruição de diversas manifestações. Então, ele contém diversas questões das áreas de artes visuais, então, cinema, teatro, e a gente entende que levar um evento como a Parada Livre para o Centro de Cultura auxiliaria muito no reforço da visibilidade desse espaço, assim como outros eventos ao qual o centro, nessa administração, está propondo, antiguidades, Sunset, enfim, com eventos Jardins Ordovás. Então, foi nesta premissa que a administração se deu o direito de sugerir, então, este espaço para a parada, e, por óbvio, também, né, tendo em vista que o espaço já contém banheiros, camarins, tem toda uma estrutura, tem um pátio amplo que comporta um ótimo público e não demandaria de tantas outras necessidades como um fechamento de rua, o qual o próprio município evita, né? Exemplo de 2017, que fechamos a rua Dr. Montauri para a realização da Feira do Livro, e óbvio que tivemos uma aceitação, mas também um transtorno, eu diria, em relação ao trânsito, todo o fechamento de rua central, né? Então, para manter esse equilíbrio, para manter a possibilidade de atender da melhor forma, tanto em questões de trânsito, segurança de quem frequenta o evento, sugerimos um local com toda a infraestrutura e segurança para que ocorresse o evento. Em relação à bênção dos freis capuchinhos, que eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre, desde a solicitação, se também foi para a sua pasta, ou se foi para a pasta do urbanismo direto, como foi o trâmite e o porquê da não realização, né, naquele momento, e se também houve uma oferta, né, se foi oportunizado também que fosse realizado em um outro local. Como funcionou esta situação em relação à bênção dos freis capuchinhos? A bênção dos freis, neste ano de 2019, ela teve um trâmite um pouco diferente. Ela chegou via protocolo geral, urbanismo, porém, como a administração tinha a questão da requalificação da Praça Dante, o urbanismo diretamente, então, tínhamos a expectativa, né, dessa requalificação que está agora sob via judicial, estávamos aguardando uma possível liminar para dar andamento,
este processo não chegou a ir até a Secretaria de Cultura e foi indeferido, então, diretamente, primeiro já na Secretaria de Urbanismo, tendo em vista esta questão e a questão dos próprios eventos da Secretaria, como Feira do Livro, Natal, que o ano de 2018 ocorreu na Praça Dante, tinha ainda o urbanismo que poderia ocorrer na Praça Dante, né? Mesmo não tivemos o tempo suficiente de anunciar o nosso Natal já no Largo da Prefeitura, como foi anunciado agora no mês de novembro. E este equívoco acabou gerando, né, este mal-estar, tendo em vista que 2018 a bênção aconteceu concomitante ao Natal na Praça Dante, sem problema algum nessa realização conjunta. E, inclusive, a Secretaria iria propor para que a bênção acompanhasse o Natal aqui para o Largo da Prefeitura. Só que, realmente, a gente custou um pouco por questões burocráticas, de ter as confirmações necessárias para divulgar o Natal, o que o pedido aconteceu, então, de uma forma antecipada e houve esta falta, né, de tempo de comunicação. Então, o senhor pode confirmar que, no início, quando foi feita a solicitação para a benção dos Freis Capuchinhos na praça, ainda poderia ocorrer o Natal na praça? Ainda havia essa possibilidade de que o Natal ocorresse lá e, por isso... Isso, a gente tinha, então, não tinha anunciado às demais secretarias que o Natal seria no Largo, porque estávamos ainda em vias de definir, né, se o projeto do Natal ia acontecer na Praça Dante, ou se iria acontecer no Largo da Prefeitura, né? Então, este lapso realmente aconteceu justamente no período da solicitação por parte dos organizadores. Voltando somente para uma última pergunta aqui em relação ao decreto, houve algum óbice, esse decreto ele retornou ao Ministério Público Federal. Houve algum óbice por parte do Ministério Público Federal para a publicação do decreto conforme construído com as entidades e com o município? Não, o Ministério Público Federal recebeu o prazo tudo para que se manifestasse quanto ao óbice na publicação do texto alterado, né? Então não houve essa manifestação, então o decreto foi publicado posteriormente. Presidente, considerando que a testemunha o envolvimento da testemunha seria só com os fatos relacionados à parada livre e à bênção dos Freis Capuchinhos, não teria mais nenhuma pergunta, passo a testemunha para a comissão processante. Obrigado, doutor. Obrigado, Joelmir. Passaremos agora direcionado a você, Joelmir, né? O movimento LGBT se tornou conhecido em todo o mundo por protagonizar grandes mobilizações, reunindo milhares de pessoas em desfiles, passeatas, aglomerações em espaços públicos, sempre levantando bandeiras voltadas às causas relacionadas aos direitos do próprio movimento. Aqui no Brasil, muitas dessas conquistas já estão consagradas na legislação em vigor. Portanto, o senhor concorda que o prefeito de uma cidade do porte de Caxias do Sul, com quase ou mais de 500 mil habitantes, ao oferecer um empecilho, ao criar um obstáculo de um evento dessa natureza, que sempre ocorreu na Praça Dante Alighieri, possa configurar um ato discriminatório? De forma alguma, a administração agiu com discriminação à parada livre. Tivemos já, em 2016, a parada aconteceu na estação férrea, né, na praça. Ela é anunciada a Praça das Feiras, mas temos aí registros, então, na própria estação férrea. Então, não é a primeira vez ao qual ela foi sugerida em outro local. Claro que em 2016 tivemos
o acato, então, por parte da organização, mas já tivemos ela fora da Praça Dante Alighieri. Sugerir outro local, tendo em vista todas as questões de logística, de apoio, mantendo preocupado com segurança, isso é praxe em todos os eventos da administração, como o próprio Natal estamos agora mudando, fazendo adequações. Tivemos eventos em outros tempos, como a própria Feira do Livro, que foi alterada do seu local tradicional, da Praça Dante também para a Praça das Feiras, contrariando organizadores, livreiros, comunidade, né? Então é uma questão muito clara de que cabe também à administração, como parte, né, da sociedade, respondendo à sociedade, sugerir para que as questões ocorram da melhor forma, sempre pensando na segurança, mas também pensando no bem-estar da comunidade como um todo. Faço mais uma pergunta. O Estatuto das Cidades, Lei número 10.257 de 2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos municípios, e impõe que a gestão municipal deverá contar com a participação da população. Pergunto, como o senhor analisa essa orientação da legislação federal? Perdão, o senhor pode repetir a questão do teor propriamente ali? O Estatuto das Cidades, Lei número 10.257 de 2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos municípios, e impõe a gestão municipal que deverá contar com a participação da população. Como o senhor analisa essa orientação da legislação federal? Eu não sei, procuradora, parece que não vem ao tema da... Eu acho que é uma pergunta... Tá ouvindo, Tamara? Salvou aqui. Eu acho que é uma pergunta mais de cunho jurídico, eu acho que foge à competência do secretário em respondê-la. Disso. Na mesma lei estabelece que as autoridades municipais, agentes públicos, passam a ter na sua espera reduzida, uma vez que passa da discriminatória para vinculada. De que forma o senhor classifica essa orientação? Quanto à decisão... Desculpe, vereadora, para mim... Eu acho que a pergunta ainda não ficou bem clara. O senhor poderia repetir ou reformulá-la, por favor? Tá. Referente ao Estatuto das Cidades, novamente, né? A mesma lei estabelece que as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter a sua espera reduzida, uma vez que passa do discriminatória para vinculada. De que forma o senhor classifica essa orientação? Eu posso tentar esclarecer para a testemunha a pergunta? Eu acho que ele quer saber, em relação pelo Estatuto das Cidades, a questão de diminuir o prazo, de desburocratizar, e o senhor quer saber em relação à questão do encaminhamento de solicitação pelo trâmite de secretarias. Seria esse o seu questionamento? Sim, a gente entende que, ao mesmo tempo que se caminha para a desburocratização de algumas coisas e encurtamento de prazo, ao mesmo tempo, a administração também precisa seguir regramentos e ter os cuidados para que as coisas aconteçam da maneira correta. Então, o decreto, por exemplo, que vem para apenas regular, né, para dar um melhor fluxo, ele segue todas as questões legais e ele está aí para que as secretarias possam se conversar e registrar todo esse momento, dando maior segurança a quem está recebendo uma autorização ou solicitando uma autorização para a realização de evento. Faço a minha última questão. Considerando que em edições anteriores o próprio prefeito Daniel Guerra dirigiu-se à praça
e também foi agraciado pela bênção dos freis capuchinhos, junto com a população. Na sua avaliação, esse fato não pode gerar um certo contrassenso? Como eu disse, a questão da bênção, ela ocorreu em 2018, juntamente com a programação do Natal. Este ano iríamos propor para que ela viesse juntamente para o Largo da Prefeitura acontecer aqui. Quando fizemos a proposta, foi então juntamente ali com o pedido, eles já estavam em tratativas com a Catedral e a Igreja dos Capuchinhos para a realização nestes espaços. Então, não entende de maneira alguma que isso venha a ter afetado, não tivemos nenhum tipo de contradição referente a isso por parte dos nossos contatos ali da organização dos Capuchinhos. Então, passamos o questionamento ao vereador Leandro Fius. Ele me sugeriu, mas a vereadora já tinha me pedido, né, para ficar por último, né? Então, você que tem a palavra agora, se quiser fazer alguma eventual pergunta. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde, doutora Cássia e também senhor secretário Joumir. Agradecer a presença das vossas senhorias nessa oitiva. A minha pergunta é bem simples. Após o pedido dos freis capuchinhos realizarem a bênção na praça e por uma situação de não ter autorização por conta de que foi evidenciado um projeto para reformular a praça. Então, a pergunta que fica é, não teve o ápice de ter o evento lá realizado por conta que poderia haver essa reforma e nesse meio tempo, por não haver uma situação até contraditória, numa situação de que o evento não pudesse realizar, que eles pudessem se organizar por um outro local, eles procuraram novamente o município para obter um outro lugar para o evento, e o próprio município deu a eles também uma sugestão para outro local para a realização do mesmo? Isso, Vossa Excelência, foi o que aconteceu. Tendo em vista o projeto então de requalificação da praça, a administração optou por indeferir não só a bênção quanto tantos outros pedidos, até para não criar uma expectativa e uma organização mesmo dos eventos e posteriormente ter que frustrar, né, os mesmos, tendo que cancelar, né, tendo que mudar o evento em cima, muito próximo à data, caso acontecesse o início das obras, né. Isso foi um dos critérios então assim utilizados para padronizar a questão da Dante Alighieri. Por óbvio, assim como a Parada Livre, foi sugerido outros locais e a própria administração, por meio da Secretaria da Cultura, procurou então a organização para que convidá-los a participar do Natal no Largo da Prefeitura. Como disse antes, já era a nossa intenção desde o ano passado, porque o ano passado 2018 acabou acontecendo não combinado, né, não foi conjunto, não foi combinado, mas ele aconteceu concomitante, sem problema algum, e uma bênção que vem a agregar principalmente num evento como o Natal, né? É um período que combina a bênção com o Natal. Então fomos à procura, né, optaram por manter, já tinham recebido o ok então da Catedral e dos Capuchinhos, e então recebemos a negativa da participação aqui no Largo. Mas, sem sombra de dúvidas, a administração ofereceu, né, e buscou inclusive trazer para junto do próprio evento. Senhor secretário, era essa a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, as perguntas agora ficam com a vereadora Paula Iores. Obrigada, presidente. Boa tarde,
doutora Cássia, boa tarde, Joelmir, boa tarde a todos os presentes. Bem, vamos lá, então. O secretário Joelmir já comentou que tem conhecimento do decreto 2019-786, de 2018, e também da reedição do 20.381, de 2018. O que eu tenho para lhe perguntar, secretário? A Vossa Senhoria, né, então, participou, né, da reunião. A pergunta é: participou da elaboração desse conteúdo, desse material? Disse que sim, né? Que tipo de como foi essa participação e exemplos de contribuições da Secretaria da Cultura para esse decreto? A Secretaria realiza diversos eventos e as contribuições giraram em torno do próprio regramento e exigências ao qual o próprio município também passa, como a questão do próprio APPCI, né, exigido pelos bombeiros, não é só para eventos particulares ou privados, o município também precisa ter esse alvará para seus eventos. O próprio porte do evento, se pequeno, médio, grande, enfim, nessas construções, exigências, né, de praxe, realmente, ao qual o próprio município passa, fechamento de rua. Então, todos os pontos ao qual a Secretaria também se envolve nos seus eventos foram levadas, né, para que houvesse uma padronização, né? A Secretaria passa pelas mesmas exigências quando faz seus eventos do que passa a sociedade civil quando organiza e protocola. Então, neste sentido, a Secretaria e a própria experiência, por se tratar de um decreto que regra e regula eventos temporários, por óbvio, né, a Secretaria não podia ficar de fora. Sim. E muito contribuiu para a elaboração do mesmo. A Vossa Senhoria, como secretário municipal de Cultura, reuniu o Conselho Municipal de Cultura para debater e colher sugestões para uma posterior edição do referido decreto? O decreto anterior, o de 2018, foram trazidas do Conselho em próprias reuniões do Conselho, né? Por óbvio, só foram essas decisões compiladas e acatadas, vamos dizer assim, na reformulação do decreto. Então, anterior, eram trazidas em reuniões do Conselho Municipal, mas não com essa finalidade. Diversas pautas, entre elas, por óbvio, saía a discussão acerca do decreto também, né? Tem documentação que comprove a contribuição do Conselho Municipal de Cultura na elaboração do decreto? Do decreto, do primeiro decreto, não houve a participação efetiva, visto que foi a reunião de secretarias, né? Aí, para a reedição, então, se tem o ofício ao qual o Conselho apresentou as sugestões para a alteração. Então, na edição do decreto, tem a participação do Conselho e com ofício, com documentação que comprova as contribuições do Conselho. Isso. Ok. O senhor, Vossa Senhoria, né, já presenciou, uma pergunta, no passado, a realização do evento denominado Bênção dos Freis Capuchinhos? Sim, participei na edição 2018. Sabe se o evento ocorreu de forma harmônica? Sim. Houve algum tipo de comprometimento das condições de uso que pudesse limitar ou prejudicar a liberdade e o bem-estar coletivo? Não, tudo normal. Tem ideia de quanto que área ocupa este evento na praça, assim, em termos de metro quadrado? Tem ideia de que área ocupa? É uma área significativa, porque são montadas barraquinhas, estruturas, né, com gazebos, distribuídos em diversos pontos ali do local para que os freis se posicionem e então possam estar concedendo as bênçãos, né? Mas em metragem, como eu digo, é significativo, né? Mas em metragem exata, acho que foge um pouco da escala. Certo. O senhor comentou que uma das contribuições ao decreto, né, em relação da cultura, foi a questão dos portes dos eventos, né? Que porte o senhor considera que esse evento da praça, da Bênção dos Padres, tem? Que porte ele teria? Ele tem, no caso, ele teria. Olha, eu acho que ele se enquadra, porque o critério do porte, né, ele está no decreto, mas também há outros critérios que são avaliados conforme a característica do evento.
A bênção, com certeza, ao longo do dia que ela acontece, ela reúne um público grande, mas ela não é um público que concentra, né, diferente de um show. Porque o show, o público vai concentrar para aquela hora e meia de show. A bênção é ao longo do dia. Então, caracterizar este evento como pequeno, médio ou grande, talvez esteja um equívoco neste ponto. Porque se você somar o público total, ele pode ser um evento grande, né? E se for o público do momento, a cada momento em que a pessoa toma a sua bênção e vai para casa, ele pode ser um evento pequeno. Então, ele não entra muito neste critério de porte, né? Ele entra em outras relações, em outras exigências, né? Assim como diversos eventos e suas características. Exigiria um PPCI? Não, acho que um evento como a bênção, com estrutura, todo evento que tem cobertura ou um palco, né? Coberturas altas de palco, ele exige já PPCI. O palco Não é o caso? Não é o caso. Não. Ok. Vossa Senhoria sabe me precisar se na praça ocorreria algum evento ou alguma obra concomitante com a realização do evento que pudesse, bênção dos padres, que pudesse inviabilizar a realização deste em toda a extensão da praça? Eu acho que o motivo do indeferimento já consta, né, como a questão da requalificação da praça, como os demais eventos, a mesma diretriz. Se já estavam indeferindo, provavelmente não tinha nada na praça, mas justamente pela requalificação. O senhor sabe se consta, se teria algum evento concomitante nesses dias? É que a administração não estava agendando ou autorizando a praça justamente pela proposta de requalificação. Então, independente de ser a bênção ou outro evento, estavam sendo indeferidos por esta finalidade. Já tem autorização para a reforma da praça? Isso está ainda na questão de liminar de justiça, né? Vossa Senhoria sabe informar se na data do dia 23 de novembro houve um evento religioso com saída marcada da Praça da Bandeira? Acho que não vem ao caso, né? O senhor sabe informar se houve esse evento? 23? Dia 23. Só a Marcha para Jesus. Houve? Sim. Certo. Sabe o roteiro do evento? Não passou pela... Houve solicitação para esse evento? Houve solicitação. E ele foi deferido pelo senhor ou pelo prefeito? É um evento religioso, né? Então, como eu digo, ele foge um pouco da questão cultural, né, ao qual a gente se manifesta, e aconteceu o trâmite pelas secretarias e a autorização por parte do protocolo geral da parte da Secretaria de Urbanismo. O senhor sabe precisar que diferença teria esse evento da Marcha para Jesus, do dia 23, por evento dos frades, de não ter havido, de um ser deferido e o outro não? A circulação, o evento da marcha não concentrou na Praça Dante, ao qual era o pedido da bênção dos freis. Aqui. Em relação sobre o decreto ainda, Vossa Senhoria tem alguma determinação para aplicar ou não o decreto? Tem alguma determinação para aplicar ou não o decreto? Um decreto, acho que fala por si só, né? A gente precisa seguir um decreto abaixo da lei. O decreto ele precisa ser seguido, não como determinação, mas sim como um rito, né, ao qual está vigente e precisa, óbvio, ser respeitado, regulamentado. Ele tem uma forma para ser, no caso, encaminhado, em ser escrito ou verbal, e por quem que ele ocorre? O decreto, como o evento, ele é protocolado via Secretaria de Urbanismo, seguindo as exigências do decreto. Sobre ainda sobre a bênção dos padres, o senhor tem conhecimento se foi solicitado, né, se houve um parecer, se foi solicitado um parecer da PGM, se tem um parecer por escrito relacionado a esse evento, de ele ter sido indeferido ou não? Tem conhecimento disso? Não, porque a PGM ela não se manifesta referente ao evento, do que as outras exigências pelas secretarias competentes de urbanismo, trânsito,
ISMEL, SEMA, o próprio a cultura, né? Então segue este trâmite. Então não houve manifestação jurídica porque de fato, não houve uma proibição, né? Foi a não autorização devido aos critérios já elencados. Com relação à parada livre, Vossa Senhoria foi procurado por algum integrante da organização da 19ª Parada Livre, buscando orientação ou autorização para a utilização da Rua Marquês do Herval para a realização da mencionada parada? Não, este secretário não foi procurado pela organização diretamente. Tá. Quando houve a negativa da realização da parada livre, por acaso o senhor teve algum contato, né, procurou o prefeito para orientar entre a autorização ou não desse evento? Como eu digo, não foi uma negativa, foi uma sugestão, inclusive deste secretário, de sugerir o espaço do Centro de Cultura Ordovás. Certo. A Justiça Estadual ordenou que o prefeito permitisse que a realização do evento fosse na Rua Marquês do Herval. Tal decisão foi acolhida por ele ou, ainda assim, ele recorreu judicialmente para tentar reverter a decisão e poder evitar que o evento fosse realizado? Houve tentativa, sim, de recorrer. Gostaria de, claro, que as perguntas ao prefeito fossem feitas diretamente, né? Estou lhe perguntando se o senhor sabe. Também, assim, o senhor disse que não houve indeferimento, mas esse caso acabou na Justiça Estadual. O senhor tem conhecimento, se referente agora à parada livre, eu não estou falando dos freis, houve uma busca de parecer junto à PGM, houve um relato por parte de procuradores, um relato de indeferimento por parte da PGM, ou uma recomendação de autorizar ou não? Tem essa informação? Não houve movimento justamente pelo fato do trâmite, né? Houve depois as tentativas, sim, de manter no local sugerido ali pela administração. Uhum. Acho que era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. E não sei se a doutora gostaria de fazer alguma pergunta ou ter uma manifestação. Obrigado. Neste momento, suspendemos a presente sessão para procedermos à lavratura da ata, que será assinada por todos os presentes. Solicito que os presentes aguardem a lavratura da ata. Demos um aguardo, então, na sessão.